Ótima noite a você, seja bem-vindo ao nosso culto online, o nosso encontro de esperança dessa terça-feira. Uma ótima noite para você que está acompanhando nesse momento ao vivo ou para quem, claro, vai acompanhar em outro momento. Seja também bem-vindo e que essa transmissão e esse culto possa trazer uma palavra de esperança para o seu coração, conforto, consolo e encorajamento para a sua vida. A partir dos próximos minutos que nós estaremos aqui, eu quero que você saiba que não serão apenas momentos de oração. Nós teremos palavra, nós teremos louvor, súplica. Então eu gostaria que você que está agora em casa ou no seu trabalho, não importa o ambiente, você se preparasse para poder participar desse culto com toda a sua atenção e dedicação, porque eu tenho certeza que cada palavra, mensagem que nós transmitimos aqui vai guiar você, vai abençoar você, trará uma direção para a sua vida. E não só isso. Hoje, eu quero nesse culto derramar a nossa alma perante Deus. Eu tenho uma palavra que Deus colocou em meu coração, que eu tenho certeza que ela vai de encontro à sua vida. E nós teremos um momento aqui especial para derramar diante de Deus o nosso futuro. Se tem algo que traz medo para o ser humano, é o futuro. É aquilo que ele não conhece, é aquilo que ele não controla. Daqui a pouco eu vou falar a respeito disso. E eu gostaria que você que tem vivido ansioso, preocupado, você que tem enfrentado muitos problemas na sua vida e precisa de uma palavra, de uma direção e se derramar de fato diante de Deus, você então pudesse participar desse culto com essa dedicação, que eu tenho certeza que trará momentos especiais aqui para você, tá bom? Eu convido você a também já a partir desse momento deixar o seu comentário na nossa transmissão. Nós temos aí já o nosso chat ao vivo aberto, onde você pode compartilhar nele um pedido de oração, um depoimento de gratidão, o seu nome dos seus familiares, da onde você está nesse momento nos acompanhando. Eu sei que tem muita gente agora online assistindo, de Pernambuco, de Guarulhos, de São Paulo, de Alagoas, gente lá do Nordeste querido, do sertão de Alagoas, gente que nos acompanhou na abertura de 2 postos que nós fizemos lá, um povo tão querido, tão receptivo e abençoado, que tem nos acompanhado nos devocionais e nos nossos cultos. Gente lá do Rio de Janeiro, povo querido também, carioca, enfim, gente de Minas, da Bahia também. Você pode deixar aqui no nosso chat, você pode interagir com a gente. Eu estou nesse momento aqui acompanhando também todos os comentários, então você pode compartilhar tanto um pedido de oração quanto um depoimento de gratidão, que com certeza eu terei o prazer e a satisfação de registrar aqui na nossa transmissão, ou se eu não ler o seu, mas pelo menos eu vou ler depois que terminar aqui todos os comentários, tá bom? Então se prepare, nosso culto já está acontecendo. Eu quero nesse momento colocar uma canção para que você prepare aí o seu ambiente, a sua casa, e vamos aproveitar esse momento para adorar, louvar e colocar diante de Deus nossa oração e nossa súplica. Você está no encontro de esperança, esse momento de fé, de esperança e também de amor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso contar
pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Com certeza começar o nosso culto aqui com uma canção tão bonita como essa, que mostra a fidelidade de Deus, o seu amor, sua justiça para com a nossa vida, é uma das melhores formas de nós iniciarmos aqui o nosso culto. Por isso, eu gostaria nesse momento de orar. Orar especialmente por quem está doente, aflito, por quem tem vivido a enfermidade, convivido com uma enfermidade no seu corpo. Eu sei que há pessoas que me acompanham em casa, mas há quem me acompanhe no hospital. Há quem esteja também em casa, mas está lidando com uma enfermidade, sente muitas dores para dormir, para levantar, para fazer movimentos básicos. Eu quero orar por você. Eu sei que falar de cura não é um assunto tão simples assim. Se a gente olhar a Bíblia superficialmente e com pressa, a gente vai tirar conclusões que a Bíblia não diz. Algumas pessoas podem pensar que Deus deseja curar todas as doenças, mas isso não é verdade. A Bíblia, por exemplo, fala de um homem chamado Timóteo que não é curado. E Timóteo é um jovem pastor. Paulo diz para Timóteo para misturar água com vinho e para que ele tomasse isso por conta das suas frequentes enfermidades no estômago. Paulo não ora por Timóteo pedindo que Deus o cure. Mas é claro que isso não significa que Deus não deseja curar. Outras pessoas podem olhar para a Bíblia superficialmente e tirar essa conclusão de que Deus ele não cura mais, de que os milagres estão presos nas páginas da Bíblia e que Deus, o tempo de milagres, não acontece mais nos dias de hoje. E isso não é uma verdade. Porque a Bíblia mostra exemplos de pessoas que foram curadas milagrosamente, não só na época de Jesus, mas também nos apóstolos. Nós vemos testemunhos hoje de pessoas que foram restauradas, que foram curadas. Nem toda doença também, como a de Timóteo, é física. Há doenças que são causadas por ataques malignos, como foi o caso de Jó, que estava cheio de úlceras, cheio de tumores espalhados pelo seu corpo, porque Satanás tinha atacado o seu corpo, tinha atacado sua vida. Então há doenças que de fato são promovidas por espíritos malignos. Mas entender esse assunto é importante para que você entenda também que algumas doenças são causadas não pelo mal, não pela má alimentação, não pelas circunstâncias, mas entenda que a raiz da doença é o nosso pecado. O pecado trouxe a doença para o nosso corpo que antes do pecado era totalmente saudável. Não havia morte, não havia dor. O pecado trouxe a doença. Mas é claro que nem toda doença é por conta de um pecado. Nem todas as pessoas que estão doentes porque cometeram um pecado. Mas o texto que eu vou ler de Tiago, ele vai explicar que algumas doenças têm essa razão. Repito, não são todas, mas alguma delas tem essa razão. Eu poderia dizer aqui para você várias razões de uma pessoa poder estar doente, e a Bíblia tem vários exemplos a respeito disso.
A Bíblia tem exemplos de pessoas que trabalharam na obra de Deus exaustivamente e ficaram doentes, porque trabalharam exaustivamente na obra de Deus. A Bíblia tem Paulo citado com um espinho na carne, que provavelmente era um problema na visão dele, provavelmente ele não enxergava completamente, não tinha uma visão plena, mas esses homens não estavam vivendo sobre pecado, não estavam sendo oprimidos pelo diabo. Era algo que, por razões divinas e pela permissão de Deus, eles estavam vivendo. Então você percebe como cada doença, ela pode ter uma razão, uma raiz, mas o que eu quero dizer para você, que a doença, apesar de alguma delas ter até a permissão de Deus, ela tem a sua raiz no pecado. Por conta de nós sermos seres humanos caídos, que precisamos do amor e da misericórdia de Deus, o nosso corpo se tornou frágil, debilitado, marcado pela dor, marcado pela doença. E é claro, nem toda doença será curada. Se não fosse assim, nós não morreríamos. E sabemos que a eternidade só vamos ter no reino dos céus. Mas hoje, lendo esse texto com você, talvez ele alcance alguém que está vivendo essa situação. Coloca para mim, Felipe, por favor, o texto de Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 14, quando ele diz: algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orais um pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Sabe o que Tiago está dizendo aqui? Que há doenças que são causadas por essa raiz maligna, o pecado. E ele está dizendo que se nós formos capazes de orarmos uns pelos outros e confessarmos os nossos pecados, há doenças causadas por isso que serão imediatamente curadas. Há pessoas que estão sendo atingidas por isso que serão imediatamente restauradas. Eu não sei como é que está a sua vida. Sei que o nosso encontro aqui é de esperança. E a maior esperança que temos é que podemos, nesse momento, confessar a nossa dor. E mais do que a nossa dor, o nosso pecado, a nossa transgressão, a nossa falha, o nosso desvio. Eu não sei se a causa da sua doença pode ser um pecado que você está ocultando, um pecado que você está escondendo, um pecado de estimação que você não confessou para Jesus, que você não se arrependeu, mas você pode, segundo essa palavra, confessar. E através das nossas orações uns pelos outros, você pode ser restaurado, pode ser levantado. Se a sua doença é por causa de um pecado que você não confessou, você pode orar nesse momento e o Senhor restaurará a sua vida. Se você diz assim, mas graças a Deus, eu estou firme, tenho minhas falhas, mas não vivo na prática do pecado e eu estou doente. Eu quero orar por você. Se a raiz dessa doença não é um pecado, é permissão divina ou é um ataque maligno, eu quero orar também. Mas nós vamos todos confessar nossa vida diante de Deus e pedir que Ele restaure nossa saúde segundo sua vontade. Feche os seus olhos e ore comigo nesse momento. Eu tenho certeza que essa oração restaurará sua saúde, o seu vigor e a sua esperança. Senhor, eu oro nesse momento e antes de pedir a cura, nós colocamos a nossa vida diante de Ti para pedir perdão. Perdão pelos nossos pecados, o pecado da transgressão dos olhos, da mentira, do adultério, o pecado da transgressão do orgulho, da rebeldia, o pecado de quando nos afastamos completamente de Ti. Negamos a Ti, nos desviamos de Ti e só podemos ter essa esperança maior e esse encontro de esperança só tem razão
se no final nós estivermos com os corações arrependidos. Então eu quero orar nesse momento, Senhor. Orar e pedir ao Senhor que limpe nossa vida da injustiça, do pecado, da transgressão, das vezes que falhamos, que erramos. Pedimos a Ti, confessamos nesse momento nossa culpa, daqueles pecados que carregamos e guardamos as 7 chaves nas lembranças, nos corações. Não queremos que ninguém saiba, Senhor. Queremos manter a escondida e por isso muitas vezes somos carregados de dores, de enfermidades. Eu sei, Senhor, que por vezes a consequência direta do pecado é uma enfermidade. Como lá em Coríntios a gente vê Paulo dizendo que muitas pessoas estavam doentes porque tomavam a ceia do Senhor sem discernir. E ele fala para que eles confessem, para que sejam curados. Mas sabemos que nem toda doença é resultado disso. Jó era um homem íntegro e reto e ficou doente, mas o Senhor também o restaurou. Aquele cego de nascença não estava sofrendo por causa de pecado nenhum. Epafrodito, Senhor, adoeceu por conta do trabalho incansável que ele fez para o Senhor. Então, Senhor, são várias razões que podem trazer uma doença, mas hoje nós estamos aqui para confessar, pedir perdão e pedir que o Senhor restaure e tenha misericórdia e compaixão e que a sua graça nos envolva e dê-nos o vigor, endireite a coluna, Senhor, restaure os ossos, arranque esse câncer, remova agora. Nós estamos pedindo perdão dos nossos erros e pedindo ao Senhor que tenha misericórdia sobre nós, porque apesar de muitas das doenças serem ataques malignos, sabemos que o mal só pode agir até onde o Senhor permite. Então pedimos que o Senhor interrompa a ação do mal que tem trazido úlceras, doenças. O Senhor interrompa, o Senhor nos livre deste pecado que nos aprisiona, que nos cerca. O Senhor livre, perdoe e restaure nossa saúde. Há tanta gente nesse momento, Senhor, me acompanhando doente, gente que está com dores terríveis. Eu sei que em algumas circunstâncias é natural do ser humano estar doente devido à idade, mas sabemos que isso não é natural para o Senhor, porque o Senhor não nos criou para viver doentes. O Senhor nos criou para ter vida plena, mas esse pecado que acaba nos destruindo nos leva a viver assim, Senhor. Por isso pedimos que o Senhor lave, perdoe, limpe, restaure nosso coração e nos coloque de pé. E que agora pessoas possam ser curadas. Desapareça, Senhor, o câncer. Eu estou pedindo aqui pelas doenças até mais graves. É o câncer, o mioma, o problema no seio, o caroço no seio. Ela tem medo de que isso seja muito pior do que ela imagine. O problema no cérebro, Senhor, a falta de vitamina. Senhor, eu peço, restaure, cure, transforme. Remova esse problema no pâncreas, esse problema nos rins que não funcionam, no intestino. Senhor, esse problema no coração, nos pulmões, essa pneumonia. Remova, Senhor. Cure, Senhor, deste vírus terrível. Restaure, Senhor. Restaure essa pessoa não só no corpo, mas que ela seja perdoada dos seus pecados e seja restaurada a sua comunhão para com o Senhor. Ore a Deus agora e diga: Senhor, perdoe os meus erros, minhas falhas e restaure a minha saúde. Tenha misericórdia de mim e me coloque de pé, Senhor. Eu oro por quem está no hospital, que o Senhor restaure, tire ela do coma, da UTI e possa trazer saúde para ela nesse momento. Em nome de Jesus Cristo. E se assim você crê, diga então amém. Respire fundo. Aí onde você está, respire fundo. Seja curado. Em nome de Jesus, que a oração da fé salve o enfermo e que, se você tiver algum pecado cometido,
seja ele perdoado e você perceba agora o seu corpo com saúde, com vigor, o seu coração com esperança, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Como é que você está se sentindo agora? Coloca aqui nos comentários do nosso chat. Eu sei que tem gente que estava doente, mas não qualquer doença. Gente que estava lidando com câncer, com mioma, uma dor terrível que você não conseguia dormir. Mas agora o Senhor restaurou você. Agora o Senhor restaurou o seu coração. Agora Ele faz com que você que estava aí no hospital, vivendo dias tão escuros, tão terríveis, com esse problema que ninguém conseguia descobrir, agora Ele restaurou você. Se você acredita nisso, então coloque aqui no nosso chat, nos comentários, o seu depoimento. Eu não vou ler todos aqui agora, mas eu tenho certeza que quando eu estiver lendo, depois que eu terminar esse culto, eu vou me alegrar junto com você pela cura que Ele realizou nesse momento na sua vida, tá bom? E se isso já aconteceu, então erga as suas mãos e agradeça a Deus, louve a Deus, exalte a Deus, porque Ele perdoou e restaurou você e o seu coração, tá bom? Bom, fique à vontade nesse momento agora, aí na sua casa, para sentar, pegar a sua Bíblia aí que está do seu lado. Deixe aberta nesse livro a Epístola de Tiago, a Carta de Tiago. Eu quero continuar lendo essa carta especial e por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago, a partir do capítulo 4, se eu não me engano. Eu vou colocar aqui uma canção para você e volto dizendo o texto que nós vamos ler. Mas deixa aí aberto em Tiago, nessa epístola bem prática, com o ensinamento que eu quero dar para você, tá bom? E antes de nós entrarmos aqui nessa canção tão bonita, eu convido você a curtir esse culto, esse vídeo que você está acompanhando. Dá uma pausa, aproveita que a gente vai colocar agora uma canção, dá uma pausa, deixa o seu joinha, o seu like, a sua curtida no nosso vídeo, compartilha ele com seus amigos, familiares, alguém que você ama, que estava doente, precisando desta oração, compartilha com ela agora. Tenho certeza o quanto este culto e essa palavra que a gente vai trazer vai abençoá-la. E não só isso, se inscreva aqui no canal Guilherme Grando, porque todos os dias, 3 vezes ao dia, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 18 horas, nós temos orações aqui. Então se inscreva no nosso canal para que você participe. Inclusive, eu vou deixar agora no primeiro comentário fixado o nosso grupo do WhatsApp para que aqueles que não estão nesse grupo possam entrar. Ali você vai receber as nossas orações, o link delas assim que a gente orar, você vai ser o primeiro a receber, mas vai receber também conteúdos exclusivos, materiais em PDF exclusivos, gratuitos que nós compartilhamos com as pessoas que estão no nosso grupo do WhatsApp. São mais de 10 mil pessoas participando desse grupo. Se você está de fora, então entre nesse primeiro comentário fixado que eu estou pedindo para a nossa equipe colocar aí agora. Você pode entrar e participar desse grupo, tá bom? Vamos a essa canção tão bonita, linda. Daqui a pouquinho eu vou voltar para a gente meditar nessa palavra e aí sim realizar o nosso momento de súplica e de oração, aonde nós não vamos orar só pela cura, mas vamos orar por todas as áreas. Quero que você fique preparado para esse momento especial. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas-me.
Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Que maravilha! Bom, nós estamos chegando ao nosso momento de meditar em uma palavra da Bíblia que vai trazer encorajamento e esperança para você. O texto que nós vamos explorar aqui hoje é da Epístola de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13. Eu quero ler esse texto com você e te dar um ensinamento muito breve, mas também muito importante. Tiago, capítulo 13, diz assim: Agora, prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vós vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago está falando aqui sobre uma arrogância espiritual de algumas pessoas que planejavam o futuro sem colocar Deus nos seus planos. E aí surge uma pergunta bem interessante para a gente fazer e você refletir e tirar as suas próprias conclusões. Será que o certo é a gente dizer se Deus quiser? Ou o certo é a gente dizer Deus quer? Eu não sei você, mas eu já conheci pessoas que pareciam ser muito espirituais, mas que diziam o seguinte: quando alguém vinha contar um problema, uma situação, uma dificuldade, e de uma doença, de um problema familiar, de um problema financeiro, e essa pessoa dizia assim, mas se Deus quiser, Deus vai me curar. Se Deus quiser, Deus vai me prosperar. Se Deus quiser, essa porta vai se abrir. Se Deus quiser, isso vai acontecer. E essa pessoa, de uma forma muito brusca, grotesca e arrogante, dizia, Deus quer. Em outras palavras, dizia assim, não é se Deus quiser, Deus quer. Mas, refletindo na Bíblia, a gente percebe que não é essa, ou não deve ser essa, a nossa postura diante do futuro, diante dos planos que nós fazemos. Quem somos nós para saber o que Deus quer e o que Deus não quer?
Quem é o ser humano? Aqui Tiago está dizendo, e eu vou pedir para o Felipe colocar de novo o texto na tela para mim, quando ele diz assim, no versículo 14, Felipe, coloca para mim. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Em outras palavras, quem são vocês? Que tipo de arrogância espiritual é essa que vocês têm? Vocês são como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Então, certo? E a nossa postura não é dizer Deus quer, não é determinar o que eu acho que Deus quer para a minha vida. Mas o certo é dizer se Deus quiser. Tiago diz, ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. Então, você percebe que a nossa vida, ela precisa estar totalmente dependente da ação de Deus. Não faça planos sem incluir Deus na sua vida. Não seja, por exemplo, arrogante espiritualmente e ache que a sua força, sua capacidade, seu recurso, sua fé, há pessoas que acham que têm uma fé tão inabalável que nunca será frágil, mas na verdade essa fé que alguns acham que é inabalável é arrogância espiritual. E Tiago está dizendo aqui que esse tipo de postura é pecado contra Deus. Deus nos convida a quebrar nosso orgulho, vaidade, prepotência, a nossa força que achamos que temos e reconhecer qual é o nosso lugar. E o nosso lugar é um lugar curvado diante de Deus, submisso à vontade de Deus, submisso aos planos de Deus. E isso não significa que nós devemos ser totalmente irresponsáveis e deixar a vida nos levar de jeito nenhum. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. De acordo aqui com essa passagem, por exemplo, nós temos pessoas que fazem compromissos com o futuro a respeito de dinheiro, de dívidas, que elas não podem assumir. Então ela faz um financiamento que ela não tem condições de assumir. Ela não planeja e não coloca Deus no seu planejamento e ela assume compromissos que depois acabam trazendo para ela dívidas, parcelas que acabam trazendo para ela dívidas. Ela adquire coisas que talvez ela precisa, outras que ela não precisa, mas por não considerar isso, ela acaba tendo uma atitude irresponsável. E nós somos sim responsáveis pelas nossas atitudes. Mas Deus está convidando você a deixar de planejar a sua vida sem Ele, deixar de ser arrogante espiritualmente e dizer, se o Senhor quiser, farei. Paulo, por exemplo, por várias vezes, em algumas passagens, onde ele fala sobre o seu ministério, ele diz, se o Senhor quiser, eu vou. Se o Senhor quiser, eu vou fazer. Ele nunca, por ser um apóstolo formado, um apóstolo inteligente, que teve experiências gloriosas com Deus, ele nunca disse, eu vou porque eu quero, eu vou porque eu sou bom, eu vou porque eu sei, eu vou porque eu tenho experiência, eu vou porque eu posso, mas ele sempre disse, vou fazer isso se Deus quiser, vou fazer isso se o Senhor permitir. Então gostaria que de forma prática, e eu não vou me estender, você aplicasse isso na sua vida. Curve-se diante de Deus. Nós temos medo do futuro, temos medo daquilo que não conhecemos, temos medo daquilo que não sabemos como vai acontecer. A gente tem medo do desemprego, do futuro, de ficar doente, a gente tem medo de ser mandado embora, a gente tem medo do que pode acontecer, medo do que vai acontecer daqui 20, 30 anos. Nós temos medo dessas coisas, daquilo que não conhecemos, mas nessa passagem, Tiago está nos ensinando a nos curvar e entender que devemos sim fazer planos, mas fazer planos sabendo que se o Senhor quiser, vai acontecer isso. Se Ele não quiser, não vai acontecer. Se o Senhor quiser, traçaremos esse caminho, mas se Ele não quiser, não vai acontecer. Porque quem é cristão de verdade, e aqui eu falo para quem realmente deseja ter um relacionamento com Jesus real,
curva a sua vida diante dele e coloca o seu coração e a sua família diante dele com sinceridade. Você está com medo do futuro? Você está com medo daquilo que você não sabe que pode acontecer? Você fica pensando o que pode ser daqui 10 anos, 20 anos, como será isso, como será aquilo? Essa passagem está dizendo para você que o futuro pertence a Deus, que Ele sabe o que é melhor para você e não só sabe, como Ele também guia, como Ele também controla, porque Ele é soberano e que você deve submeter-se a Ele e dizer, se o Senhor quiser, assim farei, assim será, Ele cuidará da minha vida. Porque é Ele que deseja, é Ele que determina e acontece. Não sou eu. É Deus que pensa e sucede, não o ser humano. É Deus que determina e acontece, não nossa própria arrogância espiritual. Ao contrário, é aquilo que Deus determina. Vamos nessa oração orar. Você tem planos para o futuro? Você tem planos para abrir sua empresa? Planos para algum projeto? Para viajar? Planos para qualquer circunstância da sua vida? Você está fazendo planos? Pega esses planos e vamos derramar diante de Deus agora e dizer, se o Senhor quiser, isso acontecerá. Mas se não, nem eu quero que aconteça, porque eu sei que se o Senhor não quiser, não irá fazer bem para mim. Vamos orar. É momento de colocarmos nossa vida e suplicarmos a Deus o seu socorro especial. Senhor, nós oramos nesse momento e fazemos isso entregando a Ti o nosso coração. Nós não queremos fazer planos sem incluir o Senhor em nossas vidas. Nós não queremos ter essa atitude pecaminosa de planejar com autoconfiança, com arrogância, sem levar em conta a vontade do Senhor. Nós queremos incluir o Senhor em nosso futuro, porque temos medo do futuro. Temos medo do que pode acontecer, do que pode dar errado, de uma doença que pode surgir. Temos medo de como será a nossa velhice, como nos sustentaremos, quem cuidará de nós, qual caminho, o que vamos trabalhar, como será. Senhor, há medo no nosso coração por aquilo que nós não conhecemos. Mas nós queremos entregar esse medo e traçar nossos planos e nossos projetos, incluindo a vontade do Senhor, incluindo o desejo do Senhor. Longe de nós, Senhor, é ter esse pecado que houve no coração também de Lúcifer, porque foi Lúcifer que disse, eu subirei acima das estrelas de Deus, eu farei, eu serei. Foi ele, Senhor, esse pecado da arrogância nasceu no coração dele, mas nós queremos reconhecer o nosso lugar, que é no chão, que é de joelhos, que é diante de Ti, que é, Senhor, rendido a Ti e a Tua vontade, e dizer, Senhor, se o Senhor quiser, faremos, se o Senhor quiser, nem nós queremos, Senhor, nem que insistimos, não queremos aquilo que o Senhor não quer para nossas vidas. Eu sei, Senhor, que não é errado planejar, mas não queremos planejar sem contar com o Senhor. Diga para Deus, não quero deixar o Senhor de fora da minha vida, eu quero Te incluir em meus planos. Eu quero dizer ao Senhor, se o Senhor quiser, assim acontecerá. Por isso Te entregamos o nosso coração, Te entregamos nossa vida. Coloque diante de Deus Teus planos, Teus projetos. Coloque diante de Deus Tua vida. Coloque diante de Deus teu coração. Eu vou deixar um espaço aqui e eu quero que você ore, clame, derrame seu coração, seu futuro, seus planos, seus desejos e inclua Deus aí agora na sua vida. Esteja incluso nos nossos planos, Senhor. Esteja incluso em nossas vidas. Nós colocamos diante de Ti nossos projetos, os nossos sonhos, que são mais do que sonhos pessoais, são sonhos que nós desejamos que façam parte dos Teus propósitos, planos, da Sua vontade.
nós entregamos a Ti, Senhor. Nossa vida financeira, os recursos que temos, nossa família, Senhor. Nós oramos para que eles se convertam, para que eles sejam transformados, para que eles sejam mudados. Se assim o Senhor quiser, restaure, Senhor. Cure, traga-os, Senhor, de volta. Restaure eles deste mundo perverso, pecaminoso, obscuro. Liberte-os, Senhor, da maldade. Liberte-os, Senhor, da rebelião. Liberte-os desse afastamento. Traga ao Senhor a nossa família paz, unidade. Nós oramos, Senhor, e pedimos: aviva nossos corações, que o nosso coração seja carregado de confiança, de humildade, de fé. O grande problema aqui, Senhor, deste lugar que Tiago escreve, desta igreja, é a arrogância, porque eles se sentiam melhores. Nós não queremos ser arrogantes, Senhor, nós queremos ser cheios de compaixão. Há pessoas que se dizem espirituais, mas são cheias de arrogância, Senhor. Se sentem donas do próprio destino. Nós não somos assim. Nós rendemos nossa vida a Ti e pedimos ao Senhor que nos guie, que nos conduza, porque o Senhor sabe o melhor caminho. Então vem com o Seu poder. E se existia, Senhor, um caminho que nós estávamos trilhando errado, conserte, acerte, Senhor. E tome em Tuas mãos nossas vidas. Tome em Tuas mãos nossos corações. Tome em Tuas mãos nosso ser agora, Senhor. Nesse momento, Senhor, nós entregamos a Ti. Erga Suas mãos e diga: Senhor, eu rendo minha vida a Ti. Se o Senhor quiser, assim farei, assim viverei. E será como o Senhor desejar, porque eu sei que o Senhor cuida, que o Senhor me ama, que o Senhor ama, Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, por isso eu Te entrego o meu caminho, em nome de Jesus. Agora, se você quiser abrir seus olhos, se você quiser, nesse momento, reunir sua família, pessoas que estão nesse momento com você, fique à vontade, mas eu gostaria que você cantasse essa canção orando, ou compartilhando com a sua família, ou no seu quarto sozinho, mas você cantasse, adorasse, louvasse, porque louvar a Deus faz parte, também é um ato espiritual poderoso. Então você fizesse isso com muita fé, porque a partir de agora, se o Senhor quiser, assim faremos, assim viveremos, será da forma que Ele quiser. E sabemos que o futuro, os planos que nós fazemos, Deus estará incluído. Assim seja na sua vida, assim seja nos nossos caminhos. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo
maravilha! Não é muito maravilhoso você adorar a Deus, ter esse espaço e esse momento para ouvir a palavra dele, dedicar a oração? Você não se sente mais renovado, mais forte, com mais esperança no seu coração? Por isso eu convido você mais uma vez, deixa o seu like, o seu joinha, a sua curtida aqui nesse vídeo. Isso é muito importante para que a gente possa continuar levando a palavra de Deus aqui no YouTube e ela possa alcançar mais vidas, mais pessoas. Compartilhe também com a sua família, amigos, esse culto, o quanto ele foi abençoado para você. Compartilhe. Daqui a pouquinho nós vamos chegar no final da nossa transmissão, mas convido você a continuar aí, a não desligar, não desconectar, continuar, porque eu ainda tenho uma oração especial para realizar, que será a última. Mas deixa eu agradecer a Patrícia, que está aí participando do nosso culto, pedindo pela mãe, pelos sobrinhos, Jorge, pela saúde e libertação deles, a Anete, que está aí em Osasco assistindo, né? Deus abençoe, tá? Essa palavra falou com você e os louvores, né? Que bom, viu, Anete? Deus abençoe você. A Risa Nilda Maria, é muito poder de Deus, aleluia, ela diz. Só o Senhor que nos alegra e fortalece quando estamos tristes, é isso mesmo. A Rosilane, que está sempre com a gente nas orações e nos cultos, Deus abençoe, Rosilane. Maria Deusa está aí, Deus abençoe cada pessoa. A Valdo, obrigado, Senhor, por mais um dia na sua presença com meus familiares. Que bom, Valda, que você está assistindo aí com seus familiares. E tantas outras pessoas, vai deixando aí o seu comentário. A Edneia diz: eu sempre tive esse pensamento, sempre disse, se Deus quiser. É isso aí, se Deus quiser, assim nós viveremos e faremos, porque Deus ele tem amor pela vida das pessoas que creem nele e com certeza guia o nosso caminho para o melhor. Eu queria que você agora realizasse nesse momento, você semeasse seus dízimos, suas ofertas e suas doações. Deixa eu explicar uma coisa muito rápida para você. Nós não acreditamos em barganha espiritual. Sabe o que é isso? Aqui se dá, aqui se recebe. Tem gente que trata Deus como banco. Se eu dou 10, Deus me devolve 100. Sabe em qual Bíblia você vai achar isso? Nenhuma. Sabe o que Deus diz sobre dízimos, ofertas, doações? Que elas devem ser feitas de forma voluntária, alegres, com o coração aberto. O que nós fazemos para Deus é muito mais uma resposta daquilo que Ele fez para nós do que uma maneira de tentar forçar Deus a fazer algo pela gente. Não sei se você entendeu, eu vou te explicar. Você não faz as coisas para Deus tentando convencer Deus de fazer algo para você. Você faz as coisas para Deus porque Deus já fez algo por você. É simples assim. Eu não estou aqui pregando o evangelho porque eu quero ser mais santo, porque eu quero um lugar melhor no céu. Eu não estou aqui por isso. Eu prego o evangelho porque Deus, Jesus, já me salvou. Quando eu era pecador perdido, Ele já me salvou. Sem eu ter que fazer nada, Ele me salvou. E se eu estou aqui fazendo e vivendo minha vida para agradar a Deus e servindo a Deus com os meus dízimos, com as minhas ofertas, com as minhas doações para Deus, para os órfãos, não é porque eu quero que Deus ele goste mais de mim. É porque eu sei que Ele me ama. E eu sou grato a isso. E tudo que faço é por gratidão. Isso muda o jogo. Porque o que existe por aí é uma espiritualidade defeituosa que te ensina que se você não fizer, Deus não vai gostar de você. Que se você não oferecer, Deus vai rejeitar você. E não é bem assim. O amor de Deus, ele é, biblicamente falando, incondicional. É claro que se você é alguém alcançado por Jesus, grato, você vai querer fazer, não vai? Você vai querer agradá-lo, você vai querer servi-lo, você vai querer dizimar, você vai querer ofertar, porque você é grato por aquilo que Deus fez. E essa é a oferta que nós aceitamos, a oferta de gratidão, a oferta de reconhecimento que Deus é Senhor na sua vida.
E eu digo para você que tem esse pensamento, não vai faltar para você. Ele vai te dar o pão de cada dia, a roupa que você precisa. Ele vai sustentar você, porque Ele é Deus. Então eu gostaria que você aproveitasse esse pequeno momento que nós vamos ter para ofertar, para oferecer seu dízimo. Se você não tiver agora nesse momento, você pode pegar a nossa conta, que eu vou mostrar para você, e fazer lá um Pix de R$1, um depósito de R$1 que seja. Quando chegar nas suas mãos um valor que você desejar voluntariamente ofertar, dizimar, já vai estar salvo, e aí você faz, e você verá, não porque você está apenas semeando, mas você verá, porque são promessas de Deus, que Ele vai sustentar você. E essa gratidão sua de oferecer fará Deus se alegrar com a sua oferta, com o seu dízimo. Então, Felipe, vamos colocar uma música então? Rapidinho, gente, eu já volto. Só para você poder fazer aí, eu também vou fazer por aqui, os dízimos, nossas ofertas. Vamos ter esse espaçozinho. Enquanto isso, aproveita aí para aumentar um pouquinho o som daí da sua televisão, do seu celular, escutar esse louvor tão bonito e ter esse momento para nós ofertarmos. Correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta. Que Deus abençoe você que realizou seu dízimo, sua oferta e sua doação, que Ele possa trazer provisão para a sua vida. Saiba que a promessa e a palavra de Deus garante para nós sustentação e provisão. Então, nós estamos chegando aí no fim do nosso encontro de esperança e a minha última oração é pelos dizimistas, ofertantes, por pessoas que têm acreditado nos nossos projetos, que temos em ajudar crianças nos abrigos, nos orfanatos, no Nordeste, de abrir mais postos que queremos fazer nos próximos meses, de trazer educação, reforço para crianças que precisam, porque eu acredito que a educação, nós acreditamos nisso, que a educação proporciona para as crianças um futuro melhor. Também a educação com respeito à palavra de Deus. Nós queremos proporcionar isso, então eu quero orar por você que acredita nisso, que é um dizimista, que é um ofertante, que Deus possa trazer para você provisão e sustentação. E essa última oração seja uma oração para bênção para o seu lar e para a sua casa. Senhor, te agradecemos. Obrigado por essa noite, estamos aqui reunidos de forma online, mas sabendo que estamos perto, estamos interagindo aqui nos comentários, estamos pertos pela fé
E eu oro para que o Senhor abençoe os dizimistas e supra a necessidade de cada um. Eu sei que há gente que o Senhor levanta para que seja próspera, bendita, para que possa patrocinar essa obra, que o Senhor levante pessoas assim, com corações generosos, a ponto de, por alegria, não por imposição, constrangimento, mas por alegria, ofertarem, dizimarem, que elas possam ver o agir do Senhor, a providência do Senhor no seu trabalho, nos seus negócios. O Senhor está em nossos negócios. O Senhor guarde nossa casa, guarde nossa família, esteja ao nosso lado, Senhor. Dê uma noite de descanso, de paz e tranquilidade e um restante de semana, para quem me acompanha ao vivo, marcado pela sua bênção, misericórdia, provisão, pelo seu encorajamento. Te agradecemos, Senhor, e te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Obrigado por você ter participado desse encontro de esperança. Eu agradeço sua presença aqui. Saiba, mais uma vez, que você não está só. Repito, você pode entrar conosco através do nosso WhatsApp oficial, que é esse número que aparece aqui. Eu vou atender você, acompanhar você, e não só eu, o pastor Guilherme e a nossa equipe estará empenhada a fazer isso com todo cuidado, respeito e responsabilidade, tá bom? A gente se vê amanhã e terça-feira que vem. Quero que você siga aqui conectado em cada encontro de esperança, que sempre trará uma palavra de encorajamento para você e um momento para suplicarmos a Deus e colocarmos diante dele nossa vida. Participe com muita fé. A cada momento que você estiver aqui, a sua fé será fortalecida, tá bom? Fique com Deus, que Ele abençoe e te dê descanso nessa noite.